Paz inverencial. Em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento, neste 29º vídeo falarei sobre os eus causa. Cada ego que carregamos em nosso interior tem uma origem, tem uma causa. Quando estamos no início desse trabalho de autoconhecimento, por meio da autoobservação, percebemos os egos agindo em nosso interior de forma forte e tosca. Exemplificando, quando uma pessoa nos ofende e o ego da ira passa a se manifestar em nós, então, já irados, também ofendemos a pessoa. A autoobservação é uma ferramenta poderosa que nos permite perceber que no momento que ofendemos, o ego da ira havia se manifestado em nós. Perdemos então uma batalha. Essa atuação forte e grosseira do ego da ira também pode acontecer com qualquer outro ego cabeça de legião, por exemplo, o ego da luxúria. Uma pessoa, quando está sozinha em algum lugar que tenha privacidade, comumente, do nada, o ego da luxúria projeta na tela da mente dessa pessoa fantasias sexuais. Se essa pessoa se identifica com tais fantasias, ou seja, permite essas fantasias na tela de sua mente, o ego da masturbação acaba surgindo também na tela da mente dessa pessoa. E então, essa pessoa, nesse momento, passa a se masturbar. Quando essa pessoa está a praticar tal ato, é porque o ego da luxúria já assumiu o controle total de sua mente. E nesse momento, a consciência dessa pessoa dorme profundamente. Porém, com o passar dos anos, praticando a eliminação dos egos, estes, mesmo atuando fracamente em nosso interior, não morreram ainda, não foram ainda desintegrados em sua totalidade. Existe uma altíssima possibilidade desses egos se robustecerem novamente, se, por exemplo, desistirmos desse trabalho de cristificação e não cumprirmos mais com o pacto do batismo, ou seja, voltarmos a fornicar. Exemplificando, podemos fazer uma analogia entre o trabalho de eliminação do ego com o trabalho que se tem para cortar uma grande árvore. Uma grande árvore tem o seu tronco principal e desse tronco principal saem os galhos mais grossos, que vão se ramificando em galhos mais finos, até as extremidades. Os galhos mais finos podemos associar aos egos mais fracos, aos detalhes. Os galhos mais grossos são os egos fortes e o tronco principal podemos associar ao ego mais forte, o cabeça de legião. Podemos cortar uma grande árvore começando pelos galhos mais finos, depois os galhos mais grossos e, por último, cortar o tronco principal. Mas todo esse trabalho de cortar essa grande árvore pode ser em vão, pois não matamos ainda essa árvore totalmente. Essa árvore ainda tem suas raízes e essas raízes continuam levando alimento para essa grande árvore que pode voltar a crescer novamente e adquirir um tamanho maior do que quando foi cortado. No início desse trabalho de autoobservação, é assim que percebemos a atuação dos egos, agindo de maneira forte. Isso também acontece com todos os egos cabeça de legião. À medida que vamos colocando em prática a morte em marcha desses egos, simultaneamente com as práticas da magia sexual e o sacrifício pela humanidade, ou seja, os 3 fatores de revolução da consciência, eles vão perdendo a força e a consciência então, ou seja, as virtudes passam a se manifestar em nosso interior e então o percentual dessa consciência vai aumentando de 3 para 10, 20, 30% e etc. Como dito em vídeos anteriores, para cada ego eliminado, liberamos um percentual de consciência. É assim que vamos fabricando nossa alma. Assim também acontece com os egos quando começamos a eliminar de nosso interior. Se não eliminamos as raízes dos egos, as suas causas, esses egos podem voltar a crescer.
Mas como assim esses egos voltam a crescer? Porque esses egos não foram eliminados totalmente. Esses egos ainda têm suas raízes, ainda têm sua causa, ou seja, o eu causa. Mas o que é o eu causa? É uma alteração da consciência, é uma causa intrínseca do ego. Os nossos erros, os egos que carregamos em nosso espaço psicológico, têm raízes causais. O eu causa está vinculado às leis de causa e efeito. É impossível eliminarmos nossos erros, os egos de nosso interior, se não eliminássemos radicalmente as causas intrínsecas desses egos. Os eus causas têm complexidades espantosamente difíceis, exemplificando, um estudante do caminho da cristificação poderia ser enganado por seu instrutor e, em consequência, tal estudante tornar-se-ia cético, descrente. Nesse caso, o eu causa que originou tal erro só poderia ser desintegrado mediante supremo arrependimento íntimo e com negociações muito especiais. Esse trabalho de eliminação do eu causa é feito em uma etapa mais avançada do trabalho de cristificação, na segunda montanha. A nossa Divina Mãe, o terceiro Logos, simbolicamente o fogo, nos auxilia muito no trabalho inicial de eliminação dos egos, mas as causas desses egos é o Cristo que elimina de nosso interior. Por isso, o Cristo também é chamado de fogo do fogo. Por isso, precisamos do Cristo. Por isso, a necessidade de levantarmos o Filho do Homem. A santificação tem que ser total. Se tivermos algum vestígio de ego, não podemos passar pelos querubins e pela espada flamejante que guarnecem o paraíso. Lembrem-se, prezados estudantes, o que foi dito em vídeos anteriores. Somente o fogo é capaz de eliminar o ego. O fogo cristônico ou o fogo do lago ardente de enxofre, que é o processo da segunda morte. Somente com o arrependimento mais profundo e os respectivos negócios com os senhores da lei podem dar-nos a dita de conseguir a desintegração, a eliminação da causa do ego, o eu causa. O eu causa, a causa de nossos erros, de nossos egos, podem ser erradicadas de nós mesmos, de nosso interior, graças aos eficientes trabalhos do Cristo íntimo em nosso interior. Se o Senhor íntimo não tornasse possível o perdão e as negociações, muitos que poderiam ser salvos afundar-se-iam. As negociações e o perdão foram tornadas possíveis para a salvação do mundo. O grande e compassivo, o Filho do Homem, ama toda a humanidade doente psicologicamente. Inquestionavelmente, o Cristo íntimo tornou possível o perdão e as negociações para que aqueles que se salvam possam ser rapidamente purificados e elevados. O Senhor tornou possível toda classe de negociações e perdão para que as pessoas se definam. O Cristo íntimo, dentro de nós mesmos, trabalha intensivamente eliminando à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários todas essas causas secretas de nossos erros. O Senhor das perfeições deve viver na íntima profundidade do homem terrestre, dentro de nós, todo o drama crístico cósmico. Quando saímos em astral conscientes ou nas dimensões superiores, podemos contemplar com assombro no mundo causal todas as torturas pelas quais passa o Cristo. No mundo causal, o Cristo íntimo passa por todas as amarguras indizíveis de sua via crucis. O Cristo íntimo passa pelo processo da crucificação. Depois é despregado da cruz e é depositado em seu santo sepulcro. Mediante a morte, o Cristo íntimo mata a morte. Muito mais tarde, no tempo, o Cristo íntimo deve ressuscitar em nós.
A ressurreição crística nos modifica interiormente, radicalmente, e então voltamos a adquirir o 100% de consciência. Nos libertamos totalmente dos egos e voltamos para o Pai que está em secreto. Prezados estudantes, até aqui falei acerca do Zeus Causa. Finalizando, visitem nosso site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seus comentários. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.